Dando continuidade ao COVAC 10, em que toda terça-feira, às 10 horas da manhã, alguém do escritório, seja um sócio, seja algum advogado, trata sobre algum tema voltado para a área de educação, mais especificamente aí, sobre temas em que nós trabalhamos, nós estamos no dia a dia. E hoje eu vou tratar do SEBAS, do Certificado de Identidade Beneficente de Assistência Social, que não só temos na área de educação, mas também temos aí na área de assistência social e de saúde. Isso porque na última sexta-feira iria se iniciar o julgamento de um recurso extraordinário, o famoso recurso extraordinário 56622, que trata da validade, legalidade, constitucionalidade desse certificado, que é tão importante para fins de não recolhimento das contribuições sociais por parte daquelas entidades que são consideradas beneficentes, que atuam em prol dos socialmente e economicamente mais vulneráveis. Então, o STF iria julgar o segundo dos embargos de declaração desse julgamento, que iniciou que a sessão iniciou em 2017, até hoje não se concluiu, o processo não terminou, numa discussão que vem há mais de 20 anos e é bem conhecida aí pelo setor, e principalmente para aquelas entidades sem finalidade lucrativa e que atendem ao público mais carente. Então, esse processo, trazendo um pouco o histórico dele, né, ele discute, no final das contas, resumidamente, se uma lei ordinária poderia impor requisitos de atuação para as entidades beneficentes da assistência social poderem gozar, poderem usufruir da imunidade de contribuições sociais. Essa imunidade de contribuições sociais foi prevista na Constituição de 1988 como uma forma de determinar ou impedir com que o Estado cobre determinados tributos a entidades que atuam já de forma para um público em que o Estado deveria estar cuidando. Então, de alguma maneira, o Estado, não podemos dizer que ele delegou, mas ele também possibilitou que essas entidades possam atuar em uma área de serviço público, ou seja, em uma área em que é de interesse também de toda a sociedade. Então, com isso, ele deu um benefício, né, de alguma forma, ele deu uma contrapartida àquelas entidades que fizerem as vezes do Estado em algumas áreas, mais especificamente aí a educação, a saúde e a assistência social. Então, esse é um tema que vem sendo discutido muito no judiciário e, apesar de todo mundo achar que se definiu, ainda não. Ainda a gente tem muitas questões que ainda estão pendentes, tanto no judiciário, tanto na própria sociedade. Esse recurso extraordinário, ele foi, no seu primeiro julgamento, ele foi julgado junto com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade 2028 e algumas outras correlatas, que discutiam aí o antigo artigo 55 da Lei 8212, que determinava alguns requisitos para se fruir do que a lei chama de isenção, mas nós sabemos que não se trata de uma isenção, e sim de uma verdadeira imunidade. Isenção, o Estado te dá um benefício em função, por algum motivo. Nesse caso, a imunidade é diferente. A imunidade, como a gente sabe, não foi dada, não é possível dar pelo governante hoje. Isso já foi estabelecido na Constituição Federal. E a Constituição Federal, em 1988, os constituintes ali determinaram que, se uma entidade, uma instituição, cumprisse determinados requisitos em lei, ela poderia aí não ter que recolher as contribuições sociais previstas no artigo 195, parágrafo 7º da Carta Magna. E aí, esse recurso extraordinário, um pouco diferente da ação declaratória de constitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a gente combate um dispositivo específico. Então, a ação da ADI, né, a sigla desse tipo de ação, ela combate um dispositivo específico. No caso, ele foi o artigo 55, que determinava, entre outras coisas, o certificado de entidade beneficente de assistência social, o famoso SEAS, ou, mais atualmente, o SEBAS,
Enquanto o recurso extraordinário é um recurso, no caso feito pelo próprio contribuinte, que chegou por meio de repercussão geral ao Supremo Tribunal Federal para discutir uma tese, e não uma discussão sobre se um artigo é inconstitucional ou não, mas uma tese sobre uma temática específica e qualquer dispositivo na lei, seja num decreto, seja, enfim, qualquer tipo de dispositivo normativo que atentasse contra a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal seria inconstitucional e, principalmente, seria obrigatório com que todo o judiciário se vinculasse a essa tese. E essa tese, enfim, nesse julgamento, que foi em conjunto com aí a discussão específica do artigo 55, no primeiro momento disse que lei complementar, somente lei complementar, é que poderia determinar os requisitos da fixação desses requisitos para as entidades beneficentes. Eu não vou tratar aqui de todo o histórico da ação, porque teve entre várias reviravoltas, mas no final das contas ficou estabelecido que o quê? Que sim, somente lei complementar pode determinar requisitos de contrapartida, ou seja, aqueles requisitos em que o Estado pede algo em troca, em função do benefício da imunidade. Então, vamos dar o exemplo aqui na nossa área, na área de educação, aquilo que a gente trata no COVAC 10 e 10, bolsas de estudo, por exemplo. Então, quando o Estado me pede uma determinada porcentagem de bolsas de estudo para poder usufruir de uma imunidade, isso é uma contrapartida, isso atenta contra o meu modo de atuação, porque muitas vezes meu modo de atuação não é dar bolsa de estudos, é atuar em outra área, por exemplo, da educação, e de outra forma na educação. Então isso não pode ser determinado por uma mera lei ordinária. A lei ordinária é aquela que mais simples, vamos dizer assim, que é 50% mais um, enquanto precisaria de uma lei complementar. Uma lei complementar que tem uma discussão, um quórum mais qualificado, uma discussão maior no Congresso Nacional. Mas, ao mesmo tempo, nessa ADI, o recurso extraordinário teve por tese dizendo que somente lei complementar poderia dar esses requisitos, ao mesmo tempo que na ação declaratória de inconstitucionalidade, que foi julgada no mesmo dia, com os mesmos ministros, na mesma situação, no mesmo julgamento, disse que o SEBAS é constitucional. E aí ficamos nesse, nossa, mas se o SEBAS é constitucional, o SEBAS está previsto em lei ordinária, e ele, ao mesmo tempo, determina requisitos objetivos de contrapartidas, como isso, estabelecer essa situação. E foi nisso que os contribuintes, por meio aí do autor desse recurso extraordinário, do recorrente desse recurso extraordinário, entrou com mais um recurso de embargo de declaração, justamente para falar assim, e vocês, entidades, como é que... E as entidades que não pediram o SEBAS durante todos esses anos? Você, STF, me diz que isso é constitucional. Mas, ao mesmo tempo, e vocês, entidades, que nunca pediram porque tinha requisitos de constitucionais? A STF está dizendo que é um requisito válido. E é nisso que o STF iria julgar na sexta-feira, mas foi retirado de pauta a pedido dos contribuintes, porque esse julgamento ia ser virtual, e o tema afeta o dia a dia de muitas entidades beneficentes, de muitas instituições sem finalidade lucrativa nesse país. E não poderia só ser por um julgamento virtual, demandaria aí uma discussão em plenário, ainda que por meio de videoconferências entre os ministros, mas até para entender a posição de cada um deles. Alguns dos ministros que até então julgaram em 2017 já não mais fazem parte da corte, então para entender como esses requisitos vão efetivamente, principalmente quando a gente fala do passado. Quando a gente fala do presente, hoje já se sabe que o certificado é válido, então a partir de 2020 as entidades efetivamente têm que pedir, seja no MEC, seja no Ministério da Cidadania ou no Ministério da Saúde, o certificado, mas aquelas entidades que durante muitos anos não pediram, até porque os requisitos foram considerados inconstitucionais. Então a gente continua ainda com esse impasse. O escritório ele tem atuado
para diversos tipos de situações, entidades em que pediram, não pediram, que pediram e tiveram indeferido por motivos inconstitucionais. Então, são várias situações que cada entidade tem que pegar especificamente no seu caso em concreto e fazer uma análise da conjuntura de um processo, de um acordo, de uma decisão no STF super complexa, de mais de 100 páginas, que demanda aí uma análise específica de caso a caso. Mas acho que esse é um tema que agora, principalmente também com as discussões do projeto de lei que trata dessa temática, a gente vai ter novidades por aí. Então, um grande abraço a todos e ficamos à disposição.